Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQU Podcast, podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Numa das conversas regulares com a Maria Clara, o Tiago e o Vinícius, por razão que não me recordo bem, a Maria Clara falou que iria começar a leitura de um livro e mostrou a capa. Era O Eu e Tu, do filósofo, escritor e pedagogo austríaco naturalizado israelense Martin Buber. Essa foi a minha surpresa. A dela foi que eu então lhe mostrei a capa do que eu estava lendo, e era o mesmo livro. Cheguei no meu porque ele havia sido citado na biografia da Hannah Arendt, cuja leitura eu finalizara havia pouco. A via dela eu deixo para ela mesma contar. O livro chegou até mim de um jeito bastante diferente. Estava eu na jornada de ligas acadêmicas da faculdade onde leciono, e um dos palestrantes, em um dos slides, inseriu uma citação de Buber, que até hoje eu considero muito profunda. Ela diz, abre aspas, se tu existes, eu existo. Fecha aspas. Foi o início de uma pesquisa sobre Buber que me despertou interesse adicional em suas ideias, levando-me então a adquirir o livro que inspirou esse episódio. Muito legal. Que coincidência. Muita. E agora, Luiz Alberto, me ocorreu o seguinte, olha que interessante. O livro chega a você como um isso, isto é, um objeto, algo do campo mais imparcial. E chega até mim de modo mais passional, pessoal, isto é, um admirador de Buber que o escolhe, dentre tantos, para citar em uma palestra acerca de atendimentos psicológicos em paliativismo infantil. O palestrante é dado a coisas densas. Mais parecido com o tu, talvez? Veja, assim que as duas vias são válidas e importantes. O eu e isso e o eu e tu. Muito bom. E que leitura difícil, hein? Densa. Eu li, Maria Clara, meio que transcrevendo as ideias. Praticamente reescrevi o livro com as minhas palavras. Na maioria das vezes, contudo, depois de reler o que eu havia escrito e o original, eu concluía que no original estava muito melhor. É isso aí. A introdução, ela traz elementos de filosofia. Eu penso que ler um filósofo da dimensão de Buber, com a sua escancarada erudição, é tarefa penosa mesmo, já que exige que debulhemos e reviremos o texto denso, que contém muitos elementos importantes em trechos curtos. Aquilo deve ser digerido, dissecado, ampliado. Lê-se um parágrafo ou até um termo, um par deles talvez, como eu tu e eu isso. E é nítido que muito há de se extrair dali, algo que se remexe na gente, causando incômodo. Mas é preciso deixá-lo dormir. Alguns parágrafos têm que dormir dentro de nós para que acordem mais familiares, talvez. É preciso que olhemos e o olhemos novamente, talvez muitas vezes, para que se encontre ali um caminho que nos leva ao centro da ideia do autor. Nesse ponto, é um pouco diferente da poesia, não é? Poesia a gente lê, algo aquece, acolhe, às vezes algo distante, vago, mas que não exige o entendimento literal, claro, consciente, pensado e incorporado. Poesia é um abraço. Buber me parece um empurrão. Dos bons, mas é. Verdade. Muito bem colocado, Maria Clara. Para ler o livro de Buber, é necessário estabelecer uma relação verdadeira com o texto. E isso parece ser uma ideia central de Buber, descrito por alguns autores como o filósofo do encontro ou o filósofo do diálogo. Não se pode ler o texto de forma divertida, leve, leviana. São imprescindíveis atenção, engajamento, cuidado e esforço. Eu custei a encontrar isso em mim para me dedicar à leitura desse livro. O mesmo comigo. Não dá para começar assim despretensiosamente. Pois então, nessa obra, o Buber explora as relações humanas e a natureza da existência por meio de dois modos distintos de engajamento com o mundo, o eu e tu e o eu e isso. Desenvolva-los, Alberto. Pois não. O modo eu-isso, Maria Clara, é aquele em que os outros e o mundo são tratados como objetos a serem analisados, usados ou experimentados. É o modo da praticidade, do pragmatismo,
em que o objetivo da interação é a função, a utilidade ou mesmo a necessidade. Eu acho que eu entendi mais ou menos, até porque eu sei do que você está falando. Mas você poderia dar um exemplo para o nosso ouvinte? Sim, vamos ver, todavia, se ele será suficiente para essa introdução. Quando se usa um instrumento, uma colher para se alimentar, por exemplo, se estuda um assunto ou mesmo quando se interage com alguém de maneira impessoal e distante, temos o modo de relação eu-isso. Certo. E o eu e tu? Como se distingue? O eu e tu é outro nível de interação, em que o encontro com o outro, seja uma pessoa, a própria natureza ou mesmo Deus, é total, profunda e de respeito total à presença mútua como ela se dá, sem julgamento, sem tentativa de categorização ou de exploração utilitária. Nesse modo, eu e tu, o engajamento é autêntico, sem busca de controle algum da situação, e caracterizado pela abertura de um diálogo genuíno. Nas palavras do próprio Buber, temos que, na página 52, abre aspas, o eu da relação com o tu não possui coisa alguma por objeto do qual pretenda apreender algo, mas sim apenas permanece na relação e vive uma conexão humana genuína. Fecha aspas. Eu gosto também quando ele diz, nessa mesma página, que o eu sempre está numa interação. Não existe isolado. O que faz par com o tu está no mundo da relação, da reciprocidade, enquanto o eu, que faz par com o isso, não está numa relação, mas sim numa experiência, tentando explorar a superfície das coisas, adquirir um saber sobre a natureza e a constituição delas. Então, até mais ou menos esse ponto, eu estava todo feliz achando que a relação médico-paciente seria, então, por excelência, do tipo eu e tu. Eu também. Pois é, doce ilusão. A coisa se complicou significativamente daqui em diante. Na verdade, se eu entendi bem, e até agora eu ainda me pergunto se eu compreendi a proposta dele, a gente está sempre transitando entre relações eu e tu e experiências eu e isso. E mais, de novo, se entendi corretamente, não é possível ficar no modo eu e tu o tempo todo, porque a vida cotidiana requer engajamento com o mundo, inclusive com outras pessoas, com sentido prático e utilitário. Eu não sei dizer se está correta a sua interpretação, mas a minha é praticamente a mesma. Em assim sendo, o negócio, especificamente na relação com o paciente, é viver alguns momentos eu e tu, valorizá-los como sendo um fenômeno relacional raro e enriquecedor, criar oportunidades para que eles surjam e não os evitar. Mas também saber que em alguns momentos o paciente é um isso, ou seja, um caso que precisa ser explorado para que se faça um diagnóstico, por exemplo. Tanto investigado pela anamnese e pelo exame psíquico, como também por exames complementares. Sim. O Buber afirma claramente que a experiência é o distanciamento do tu, mas não há como evitar que isso aconteça de tempos em tempos. E sabe, Luiz Alberto, com o avanço tecnológico na prática médica, eu temo que o modo eu e tu esteja cada vez mais sendo relegado não a segundo, a terceiro e até quarto plano. O que poderíamos chamar de componente humano dessa relação, difícil escapar desse clichê, está sendo substituído por mais e mais exames e testes, cujos resultados têm ganhado precedência ao que nós prezamos tanto. Escuta empática, construção de aliança terapêutica baseada em respeito, interesse genuíno, não julgamento e diálogo franco com os nossos pacientes. Puxa, Maria Clara, você não poderia ter dito melhor. E acho que um dos objetivos do Buber, depois de expor detalhadamente e de maneira bem convincente o que seriam os modos eu e tu e eu e isso, é exatamente alertar para o fato de que, se o primeiro não for buscado ativamente, corremos o risco de só ver o outro como um objeto, sem alma, sem conexão conosco e completamente desvinculado de nós. A dimensão do eu e tu, da relação interpessoal mais pura e desinteressada entre dois seres, tem dado lugar a eu e isso.
o outro constantemente visto como um repositório de dados que precisam ser explorados e investigados objetivamente. Sim, é triste isso. Para a prática médica e para as relações como um todo, que se tornam mais superficiais e impessoais. O tempo, que já é nosso bem mais escasso, tem sido dedicado à coleta de dados, à categorização do outro, no caso o paciente, em diagnósticos. Se por um lado isso é absolutamente necessário para um bom encaminhamento terapêutico, não é suficiente, pois a pessoa é, ou deveria ser encarada como, mais do que um objeto a ser investigado, tratado e reparado. Exatamente. Por isso, eu acho que convém aqui organizarmos as ideias, até para não cairmos em contradição com o que dissemos há pouco, de que um mundo somente com relações eu-tu seria, de fato, insustentável. Porém, o que apreendo da obra de Buber é: para que a relação eu-isso, com sua imparcialidade e característica objetal, seja de qualidade e tenha valor, tem de haver no eu a disposição e a capacidade de, quando necessário, transitar para o eu-tu. Tão complicado quanto bonito, não é? Muito. E convém enfatizar que o Buber, em momento algum, condena as relações eu-isso. Até pelo contrário, afirma e reafirma que elas são parte inerente do nosso estar no mundo. Ele sinaliza como um problema, contudo, seu predomínio, de modo a nos tornar mais desconectados, mecânicos e isolados. Perfeito. E ele sugere que, por intermédio de encontros em que as partes se dispõem a se expor sem medo de julgamento, aberta, mas respeitosamente, e estejam genuinamente interessadas em se expor, os momentos eu e tu podem ser cultivados. Isso. E que são esses momentos que nos transformam e moldam para um relacionamento com o outro, com a natureza e mesmo com Deus, mais profundo e enriquecedor. Bonito isso. Para não ficarmos somente nesse nível de discussão, Luiz Alberto, você consegue dar um exemplo de momento eu e tu na sua prática? Sim, vários. Até porque me mantenho atento à posição em que me encontro em um dado momento com o paciente e busco ativamente desenvolver a dimensão relacional como descrita por Buber, direta, autêntica e propícia para enriquecimento de ambas as partes. Um deles é recente, quando contei para um paciente, filho de um empresário de sucesso e em treinamento para sucedê-lo, que também tive momentos de insegurança e dúvidas sobre minha competência por ter dividido o consultório com o meu pai, também psiquiatra e dos bons, e que até hoje, de tempos em tempos, tinha algumas dúvidas sobre a melhor conduta a ser tomada. Ele se emocionou e agradeceu por eu ter compartilhado isso com ele, pois se sentia muito só nas inseguranças que o atormentavam, sem ter com quem falar sobre elas e com quem sentia que poderia não o fazer com medo do julgamento. Levantou a hipótese de ser um impostor, uma farsa e que estava enganando todos. Mas até quando? Ele me e se perguntou. Ele apresenta um transtorno de ansiedade tipo pânico, que está respondendo bem ao tratamento medicamentoso, mas percebeu como nesse momento que descrevia esse diagnóstico não importava. E sim sua vulnerabilidade, que foi mais bem compreendida porque eu expus a minha vulnerabilidade. Sim, ficou muito claro para mim. E você, Maria Clara, poderia dar algum exemplo de momento eu e tu na sua prática? Com certeza. Eu gostaria de dizer antes que a sua bela história me fez lembrar do poema em linha reta de Álvaro de Campos, que diz em um dos seus trechos, abre aspas, "Ai, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo?" Fecha aspas. Como são habilidosos os poetas em acessar esse tu de todos nós, não é? Bem, mas o exemplo que me vem à mente é o atendimento de um paciente que perdeu o jovem filho de modo trágico por afogamento. Em sua primeira consulta, ele foi levado arrastado pela esposa. Ele me disse, quase em tom acusatório, antes mesmo que eu abrisse a boca, que eu não ousasse aconselhá-lo ou dizer que eu compreendia sua dor, ou que eu emitisse aquelas frases que frequentemente são ditas nesse contexto, como "ele está num lugar melhor" e assim por diante. Após alguns segundos de perplexidade e susto, restou-me concordar com ele.
de modo franco e direto, mas humano. Eu lhe disse, com genuína sinceridade, que eu não me considerava capaz de compreender ou imaginar plenamente a dor que ele sofria, porque nada de parecido havia me acontecido. Mas eu não parei por aí. Também com sinceridade, eu lhe disse que caberia a mim acreditar plenamente na narrativa de sua dor e em tudo aquilo que ele me contasse dela. Então, ele se permitiu chorar e protestar e vociferar com a vida que lhe tirou o filho de modo tão selvagem e tão injusto. São muitas as facetas da conexão eu-tu, não é, Luiz Alberto? Uhum. Olha a gente aqui de novo, chegando a resultados semelhantes, mesmo pegando caminhos aparentemente opostos. Você se conectou com seu paciente apontando a semelhança e eu reconhecendo a diferença. O comum entre nós, a disposição em se relacionar com tu. Muito bom. Um último comentário, Maria Clara. Pois não, vai em frente. Só queria dizer que não são poucos os psicólogos, principalmente os humanistas, como Carl Rogers, por exemplo, que consideram os momentos eu e tu como essenciais para que uma psicoterapia seja significativa na vida de terapeuta e de cliente, na medida em que a escuta empática e atenta e a presença real, e não somente desempenhando um papel, promove o desenvolvimento de ambos. E também que filósofos existencialistas como Heidegger e Sartre, o primeiro com a sua ideia de ser com os outros e o segundo com o conceito de autenticidade, tratam do que Buber chama de modo eu e tu, e enfatizam que é por seu intermédio que se desenvolve a experiência humana, a capacidade de escolha e a responsabilidade pelas ações. Poxa, acho que com essa sua fala podemos encerrar esse episódio do PQ Podcast em que conversamos sobre o modo de relacionamento eu e tu descrito por Martin Buber e como ele deve ser buscado na relação médico-paciente durante a entrevista psiquiátrica. É isso, mas antes do encerramento, Maria Clara, caberia a reflexão que fizemos sobre recomendar ou não a leitura do livro para o nosso ouvinte. Verdade. Não é uma leitura fácil, mas me foi muito enriquecedora. Eu penso igual. Fazia muito tempo que eu não reescrevia o que eu estava lendo para melhor assimilar o conteúdo. Para ser honesto, eu acho que não fazia isso desde quando eu estudava psiquiatria na Sinopse, do Friedman, Kaplan e Sadok, em espanhol, nos primeiros meses da minha especialização. Eu acho que concordamos que talvez o psiquiatra em formação devesse se preocupar com temas mais básicos do que com leituras como essa. Concordo. Também acho que sim. Foi muito bom conversar com você sobre esse tema que nos é tão caro, Maria Clara. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço e até mais. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.